Recentemente eu passei uma situação no qual precisei transformar um monolito feito em Next.js em um microserviço. Basicamente, qual era o cenário que eu tinha? Eu tinha uma aplicação monolito feito em Next.js, no qual se tratava de um e-commerce, e esse mesmo e-commerce tinha diferentes fluxos. Por exemplo, se eu sou um cliente, o meu fluxo principal seria acessar a loja, pesquisar o produto que eu quero e acessar meu carrinho. Basicamente, é o fluxo principal de qualquer e-commerce que existe. Porém, se eu sou um vendedor, você concorda que além desse mesmo fluxo que eu posso ter, eu também teria acesso provavelmente a uma plataforma dentro desse projeto que seria uma parte administrativa, no qual esse mesmo projeto teria, por exemplo, informações sobre o dashboard de vendas, uma listagem de usuários ou de vendedores para eu saber os status de cada um, enfim, que seja. Não necessariamente existem problemas nessa abordagem, até porque eu acredito que grande parte do mercado, quando se trata de front-end, usa esse tipo de abordagem. Mas nesse cenário, eu acredito que existem algumas possibilidades de fazer a aplicação ser muito mais escalável do que nessa solução. Por exemplo, em cada fluxo desse, a gente pode ter um time especializado não só no próprio fluxo, como também nas tecnologias que vão fazer esse fluxo ter um melhor desempenho. E ter diferentes times para um mesmo projeto pode ser custoso no quesito de compartilhar código. Ou seja, diferentes times tendo que lidar com o mesmo código pode se tornar um prejuízo para o projeto, porque pode haver muitos conflitos entre branches, talvez, ou entre funcionalidades, que seja. Além disso, a gente também pode não só abordar times especializados, como também tecnologias especializadas para cada tipo de cenário. Por exemplo, a tecnologia que a gente usaria para um e-commerce não seria a mesma tecnologia, por exemplo, que a gente usaria para listar o dashboard de vendas de um mês de uma loja, por exemplo. Então, vendo esse cenário, eu comecei a estudar como eu consigo transformar isso em um microserviço. E aí eu cheguei no seguinte cenário, onde basicamente eu tenho uma grande aplicação no qual ela seria abordada uma estratégia de micro front-end. E se você não sabe, micro front-end é basicamente o nome que a comunidade deu para quando a gente aplica microserviços no front-end. Então, nesse cenário, a gente tem basicamente um projeto no qual ele, dependendo da demanda que o usuário tiver, ele vai acessar um projeto diferente. Por exemplo, esse projeto central, ele sabe que eu estou, por exemplo, requisitando a página de login. Então, o que ele vai fazer por debaixo dos panos é me levar para o projeto de login. E para o usuário, vai ser o mesmo fluxo, a mesma coisa, como se tivesse no monolito. Porque por debaixo dos panos, apesar de cada ponto desse ser um projeto diferente, para o usuário ele vai ser executado no mesmo plataforma, no mesmo site. E aí a gente tem algumas soluções possíveis que estão presentes no mercado hoje para se usar essa estratégia. Um deles, eu achei, é o Single SPA. O que ele faz é basicamente agregar vários projetos em um grande SPA. E até uma vantagem dele é que ele consegue usar diferentes frameworks em uma mesma aplicação. Ou seja, por debaixo dos panos, apesar do usuário estar vendo o mesmo site, a mesma plataforma, ele vai estar sendo executado em diferentes frameworks. Porém, no cenário que eu tinha, eu não preciso desse tipo de abordagem. Por quê? Porque toda a minha aplicação está sendo feita em Next.js. E onde é que mora o problema aí? Por essa estratégia, transformar tudo em uma SPA, eu acabaria aqui perdendo as funcionalidades que o Next traz, por exemplo, de renderização do lado do servidor, ou de, por exemplo, o API Roads. E aí, até pesquisando um pouco mais a fundo, até na documentação do Next, inclusive antes de até chegar nessa abordagem, uma recomendação muito forte que eu tenho seria o do blog do Martin Foley, onde ele é um dos principais autores quando se diz de arquitetura de software, desenvolvimento de software no geral, e ele até tem um artigo dedicado a justamente essa abordagem do micro front-end. E inclusive quem escreveu foi o Ken Jackson, e eu recomendo muito a leitura porque ele aborda vários cenários, inclusive cada cenário ele explora o que seriam os benefícios de cada um, e claro, assim como seus problemas, porque obviamente existem. Mas então, continuando, vendo que o 5SPA não faria sentido no meu caso, eu procurando na documentação do Next, eu achei uma estratégia que se chama Multizones. E a Vercel criou o Multizone justamente pensando em uma estratégia de micro front-end. A ideia dele é basicamente, ele permite com que a gente separe uma grande aplicação Next.js em várias aplicações menores.
Em outras palavras, ele até ilustra aqui, por exemplo, que a gente tem uma rota que se chama produtos, ou seja, ele vai ser um projeto inteiro centrado em produtos, e o mesmo ele consegue linkar para um outro projeto que se chama dashboard. E o que, por sua vez, vai acontecer a mesma coisa com o blog. Ou seja, por baixo dos panos, ele está acessando vários projetos, mas que para o usuário, todos esses não passam de um único site, de uma única plataforma. Ou seja, para uma experiência do usuário, faz muito sentido e o mesmo é muito beneficiado por esse tipo de estratégia. Muito melhor, por exemplo, do que a gente de fato levar ele para diferentes sites e, por exemplo, a autenticação seria muito difícil de compartilhar entre eles, assim como cookies, cache, enfim, várias outras coisas. Até o próprio SEO das páginas seria muito complicado. Então, é onde esse cenário faz muito sentido. E, além disso, tudo bem, a gente sabe que é uma estratégia que faz sentido, que o Next.js permite que a gente faça, mas quando a gente tem esse tipo de estratégia no front-end, você concorda que muito provavelmente a gente vai ter entre os projetos o mesmo design system, assim como muitas regras de negócios repetidas, componentes visuais mesmo, tipo botões e tal, que usam do mesmo design system e que não faria sentido a gente ter cópias e cópias desses componentes, dessas regras de negócio em todos os projetos, porque no final seria basicamente repetição de código. E aí, o que a própria documentação do Multisom nos oferece aqui é que a gente use o monorepo. E aí, a própria Vercel, ela também tem uma estratégia que ela faz com que a gente use o monorepo, que se chama Turbo Repo. E aí, até aqui na documentação, ele fala o seguinte, que ele basicamente usa por debaixo dos panos uma estratégia do Node que se chama Workspaces. E nessa estratégia, ele permite com que a gente crie pacotes internos que por debaixo dos panos eles vão atuar basicamente como um pacote NPM. Só que em vez de estar de fato deployado no NPM, o que ele vai fazer é com que ele use esses pacotes locais que são projetos nossos internos. Você não precisa necessariamente usar o Turbo Repo para esse tipo de abordagem, porém, o que também agrega sentido usar esse Turbo Repo é que ele guarda cache de todos os projetos. Ou seja, quando você for fazer um deploy ou até rodar local, por exemplo, ele vai guardar o cache de cada projeto e você não vai precisar ficar refazendo, por exemplo, build toda vez que você quiser executar o projeto. E isso, com o passar do tempo, se torna uma grande mão na roda, porque imagina que você tem 10 projetos gigantescos e cada um vai ter que rodar o build do zero. Então, indo um pouco para a prática agora, eu queria mostrar um pouco de como foi a solução que eu cheguei. Então, para isso, eu vou criar aqui um projeto com Turbo Repo. Eu vou aqui apagar esse arquivo. E aí eu posso criar o projeto aqui. Ele vai perguntar o nome, eu vou dizer que o nome é o mesmo da pasta que eu tô. Ele pergunta aqui o Package Manager, eu vou usar o npm mesmo. E aí agora eu espero ele executar o script. Agora que o projeto foi criado, a gente vai se atentar em alguns pontos aqui. Por exemplo, na estrutura de pastas dele, ele traz para a gente duas pastas principais. A primeira pasta é essa apps e nada mais é do que um agregador de projetos. Em outras palavras, todos os projetos no qual você vai precisar para executar a sua aplicação, a sua plataforma, ele vai estar aqui dentro. Já em packages, o que ele vai fazer é justamente a estratégia do Workspaces. Ou seja, em outras palavras, aqui dentro os projetos vão se comportar feito pacotes do NPM, ou que seja, e que cada um desses, a ideia principal seria com que cada um desses que está aqui, ele vai ser compartilhado entre cada um desses projetos. Por exemplo, por default, se a gente entrar em um deles e ir até o ESLint, a gente percebe que o ESLint que ele tem nada mais é do que um import para um arquivo. E esse arquivo vem justamente de @repo eslintconfig/next.js. E o que é que seria isso? Seria justamente o pacote que ele mesmo cria do ESLint e que tem dentro dele toda a configuração do ESLint que pertence ao Next.js. E a mesma coisa serve também para o TypeScript e também esse UI. E o UI tem um ponto interessante porque ele é um projeto que é um pacote de componentes. Em outras palavras, se você tem o seu design system, o que no seu projeto provavelmente vai ter, todo design system basicamente tem um estilo de um botão. Então esse estilo você poderia deixar aqui e exportar ele em cada um desses projetos e apenas, por exemplo, passar por parâmetro o estilo que ele vai ter. Ou seja,
quando o usuário abrisse o seu projeto, o próprio navegador por debaixo dos panos não teria o trabalho de carregar vários botões iguais e isolados, porque o mesmo estaria sendo compartilhado entre os projetos. A longo prazo, isso, quando se refere ao bundle da aplicação, é muito vantajoso. Então, beleza. Então, nesse cenário, a gente já supre um problema que traria dos microserviços, que seria compartilhamento de código. Só que o que acontece? Se a gente vir aqui e executar esse projeto, primeiro, perceba que por debaixo dos panos, o TurboRepo ele vai entrar nessa pasta apps e em cada um dos projetos ele vai procurar um script que se chama dev e se caso o projeto tenha, ele vai simplesmente executar. Então você percebe até que, por exemplo, ele executou aqui, ele lista os projetos que você tem executando e ele executou o web e o docs. Então a gente tem aqui dois projetos totalmente distintos que funcionam de forma separada. E aí, aplicando o multizones nesse cenário, o que eu percebi foi o seguinte: é muito mais fácil quando a gente tem um projeto root que compartilha todos os outros projetos. Porque a gente poderia simplesmente não ter um projeto root e compartilhar entre um projeto aleatório, mas a nível de até de time, para entender a arquitetura do projeto, é muito mais fácil com que a gente tenha um projeto root. Então, para isso, a gente vai fazer o seguinte. Primeiramente, aqui em web, eu vou mudar o nome dele e eu vou chamar ele de root. Não só aqui, como no package.json também eu vou mudar. E aqui dentro da página dele, o que eu vou fazer é deixar somente um texto chamado página root. Já aqui em Docs, eu vou dizer que ele vai se chamar Dashboard. Aqui no package.json também. E na página aqui, eu vou também apagar tudo e deixar apenas na página Dashboard. Então, para a gente começar agora a configuração do multizones em si, o que é que a gente precisa? Primeiro, a gente vai precisar apontar o caminho ou a URL do projeto no qual a gente quer que o projeto root tenha acesso. Então, aqui dentro a gente vai fazer o seguinte. No next config, a gente vai chamar uma função que se chama rewrite. E até como o próprio nome já fala, o que ela vai fazer é basicamente reescrever algumas rotas que vão estar presentes na nossa aplicação. E aí, ele até sugeriu já um caminho aqui, e que é o seguinte. Ele vai retornar uma array de objetos, e em cada objeto desse vai ser uma rota diferente. No caso, como eu estou me tratando agora, primeiramente, de um projeto de dashboard, o que eu vou fazer aqui é falar que quando o usuário acessar /dashboard, o que ele vai fazer é acessar localhost 3001/dashboard. Ou seja, em outras palavras, é como se eu estivesse dizendo para esse projeto que quando eu vier aqui e digitar /dashboard, internamente, o que ele vai fazer é, em vez de ele abrir essa URL, no caso, o root seria esse, né? No caso aqui, /dashboard. Internamente, o que ele vai fazer? Em vez de ele abrir essa URL nesse projeto, por baixo dos panos, ele vai encontrar o destino no qual eu estou apontando para ele, que é localhost 3001, e vai simplesmente abrir como se fosse uma página da web à parte. Porém, por debaixo dos panos, ele vai estar no mesmo site. Além disso, por algumas particularidades do próprio Next, a gente precisa também configurar não só o /dashboard nesse caso, como também o caminho relativo para ele. Ou seja, a gente fala que depois de /dashboard, tudo que vier depois dele, eu vou querer que seja acessado por localhost 3001. E aí a gente também bota esse caminho relativo aqui embaixo. E caso não seja feito isso, o que ele vai fazer é como se fosse se perder entre as rotas. Em outras palavras, ele não vai conseguir ter acesso ao /dashboard e não vai conseguir renderizar a página. Salve isso aqui agora. Se por acaso eu vim aqui e executar o projeto, a gente vai ver uma situação. E antes disso, o que acontece? Em produção até não precisa, mas em local é importante que você faça o seguinte. Perceba que aqui eu estou apontando para localhost 3001. O Next por debaixo dos panos, quando a gente não tem uma porta disponível para ele executar, o que ele vai fazer é procurar a próxima porta que esteja disponível para ele executar. Sendo que, usando essa abordagem, pode ser preocupante porque eu estou diretamente falando que ele precisa apontar para a porta 3001. E se ele redirecionar a porta para outra, veja que essa abordagem já não vai funcionar. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso vir aqui em Dashboard
E no package.json eu vou forçar com que ele rode na 3001. Sendo assim, eu evito que ele mude de porta e acaba quebrando o projeto. Então, salve isso aqui agora e eu vou executar de novo. E agora sim ele vai executar nas portas certas. Então, se eu abrir o root, por exemplo, onde eu fiz a configuração, ele abriu, né, página root, e se eu caso tente acessar a barra dashboard, perceba que ele vai dar erro. Por que que ele deu erro? Porque, concorda comigo que aqui nessa configuração, o que eu estou fazendo é, quando eu acessar a barra dashboard no meu projeto, eu quero que você aponte para localhost 3001. Mas se eu for para localhost 3001 barra dashboard, ele não vai abrir nada. Deixa eu tirar essa aspa aqui. Ele não vai abrir nada. Por que que ele não vai abrir nada? Porque quando eu entro no projeto dashboard isoladamente, perceba que ele tem a página raiz, ou seja, a página no barra. Só que se eu abro o barra dashboard, ele não tem nada. Ou seja, ele simplesmente não vai achar. E aí, como é que a gente resolve isso? Na própria documentação do Multisonos, ele não recomenda que a gente use a própria rota barra. Por questões internas de como funciona o roteamento do Next, se a gente usa, em vez de barra dashboard, o próprio barra, ele não vai conseguir rotear corretamente as páginas. Então, para isso, a gente tem que chegar no projeto dashboard, onde tem o arquivo nextconfig, e aqui dentro, o que é que a gente vai fazer? A gente vai chamar o base path, e dentro dele a gente vai dizer que o caminho padrão desse projeto é o barra dashboard. Então, sabe isso aqui agora? Se eu executar de novo a aplicação e eu testar da mesma forma, se eu caso tente abrir agora a barra dashboard, perceba que ele vai dar erro. Por quê? Porque agora eu estou falando que o caminho padrão dele, ou melhor, o caminho base do projeto vai ser o barra dashboard. Então, se eu entro aqui em dashboard, aí sim ele vai funcionar. E isso funciona para todas as rotas que vierem depois dele, ok? Então, se eu vim aqui, por exemplo, e criar teste e page testx, e aqui dentro eu simplesmente copio tudo e aqui eu escrevo o teste no final. Salvo isso aqui agora. Para eu acessar essa página, não vai ser barra teste, mas sim eu tenho que acessar por... Sumiu, ok, calma. Por dashboard barra teste. E ele vai falar por quê? Porque aqui dentro nessa página eu não estou apontando corretamente os styles, então eu corrijo e perceba que ele abriu. Então agora, em teoria, se a gente agora fecha o barra dashboard e entra no onde de fato o usuário vai acessar a nossa plataforma, perceba que ele consegue acessar a página root e se eu por acaso acesso barra dashboard, ele também consegue acessar. Ou seja, por debaixo dos panos, ele entrou na dashboard, ele entendeu o que essa página renderizava e retornou para a gente na mesma URL esse projeto por debaixo dos panos. E o que se torna interessante é que nesse mesmo projeto, se eu vim aqui em dashboard, por exemplo, e eu quebro de propósito essa página, por exemplo, eu vou tirar aqui uma linha. Ele quebrou. Porém, se eu caso saia dessa página e entre em localhost 3000, ele vai funcionar normalmente. Ou seja, isso se torna uma grande vantagem dentro do microserviço, porque a gente consegue que múltiplas aplicações funcionem sem necessariamente uma depender da outra. Então, nesse cenário, eu consegui resolver o problema que eu tinha e, além do mais, eu consigo compartilhar código entre os projetos, ou seja, o bundle da minha aplicação não vai sofrer se caso tenha 3, 4, 5 projetos, porque tudo que precisar ser compartilhado, eu vou compartilhar aqui em packages e para o usuário, no final das contas, não vai mudar nada porque ele está navegando na mesma plataforma e no mesmo site.